Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para a análise do Desportivo de Aves Futebol Clube do Porto, o jogo que terminou empatado a 1-1 e o gol do Futebol Clube do Porto foi marcado pelo Ricardo Pereira para a 12ª jornada e constitui assim o segundo empate do Porto esta temporada e a segunda vez que o Porto perdeu pontos para o campeonato. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo? 11 inicial. Dragão 8, em primeiro lugar, saudar o regresso de Soares e de Marega à equipa, que parece que felizmente estão totalmente recuperados, portanto só ficamos com o único lesionado que neste momento é o Otávio, não é? Que também foi ao jogo, que ele estava na bancada juntamente dos que ficaram de fora. O Futebol do Uma Porto boa apresentou-se na Fórmula Campeonato, já agora para usar a tua expressão que há a Fórmula Champions e Fórmula Campeonato, portanto no 4-4-2. Análise tática. Com Soares e Aboubakar na frente. E curiosamente, um Futebol do Porto de linhas muito afastadas também até pelo próprio sistema que de alguma maneira conseguiu impor em campo o Desportivo das Aves, que o Desportivo das Aves quase que jogou com 3 defesas e 5 jogadores de meio campo. Embora, pronto, ou se quisermos 3 centrais, havia 2 laterais que também faziam as posições de meio campo e também recuavam, e portanto de alguma forma, não sei se antevendo ou não o facto do Futebol do Porto jogar com 2 avançados, o Desportivo das Aves quase que tinha 3 defesas centrais. E então quem é que estava? Quais eram os jogadores na construção do Porto? Eram curiosamente os dois defesas centrais, o Filipe e o Marcano, que curiosamente isso já aconteceu um bocadinho com o jogo do Besiktas, os centrais a tentarem colocar as bolas nas alas ou nas costas da defesa adversária. Sim. E para além dos 2 centrais, o Danilo, que era o médio que vinha atrás para iniciar a construção. O Herrera muito afastado, muito raramente acontecia estar também na construção, e do meu ponto de vista também devia vir mais atrás, devia haver mais mobilidade, por exemplo, de alguma maneira também compensava essa lacuna entre linhas o Brahimi, que vinha muitas vezes, caía da ala para o centro. O Brahimi também sabe fazer isso muito bem, e também está a defender muito bem. Pronto. E o Futebol do Porto, de alguma maneira, também não entrou mal. Entrou bem, embora já tivesse antes do gol do Porto, o Aves já tinha dado um sinal de como ia ser o jogo muito partido e muito perigoso para o Porto. Mas depois o aproveitamento muito bom do Ricardo, não é? Fazer o gol. Uma boa assistência do Soares. Mas de facto, viu-se sobretudo na primeira parte e depois também na segunda acentuou-se de alguma maneira durante alguns momentos um meio campo do Porto muito vulnerável, muito fraco, muito permeável, os jogadores, os avançados do Aves a caírem na extrema defesa do Porto, e portanto um Porto muito exposto, e vimos também na frente, no meio campo, um Danilo e um Herrera fracotes, para não dizer outra coisa. O Danilo, embora em crescendo durante o jogo, o Danilo no fundo foi um bocadinho a alma também daquele meio campo, apesar de tudo, e na frente um Soares a meio gás, não é? Um Soares a meio gás. E depois, curiosamente, escorregadelas, toda a gente escorregava, o nosso treinador Sérgio Conceição já estava zangado com aquilo, porque era escorregadela atrás de escorregadela, não sei o que é que se passava. No final até perguntaram isso ao Ricardo Pereira, não é? E ele disse que jogaram todos com pitões de alumínio, portanto, mas não se percebe que o Porto escorregava tanto, era uma coisa constante, e os jogadores do Aves, curiosamente, não escorregavam, tinham algum antiderrapante, não sei o que é que se passou. Momentos do jogo. Eu gostei muito. Isto na primeira parte, desculpa. Eu gostei muito da forma como o Porto entrou. Aqueles primeiros 5 minutos eu pensei, ora bem, o Porto hoje vai querer arrumar o jogo, vai dar 2 ou 3 ao Aves e a coisa fica arrumada. Mas curiosamente, tal como aconteceu com o Besiktas, depois do Porto ter marcado um gol, e também já agora tal como aconteceu com o Portimonense, foi uma marca destes últimos 3 jogos, o Porto marca e depois relaxa, quer dizer, de facto o Aves tem essa primeira oportunidade, mas o Porto marcou e a seguir estava-se mesmo a ver que o Porto iria empatar. Eu, por acaso, julguei que ao intervalo o Sérgio Conceição introduzisse o Sérgio Oliveira, que estava a aquecer. Eu acho que aí foi um erro do Sérgio Conceição, e ele tem estado muito bem, mas também não vai estar sempre perfeito, não é? Como é óbvio, todos nós erramos. Mas acho que o Porto precisava de uma terceira unidade de meio campo, claramente. O Porto estava a perder completamente o controle do jogo. O jogo foi
Eu aqui até nem divido em duas partes, eu divido os primeiros 5 minutos e os outros 85. Sim. Para mim o jogo é todo do Aves, Eu aí sinceramente. introduzo uma... Talvez ali no final, não No é? final. No final Curiosamente, quando o Porto se viu reduzido a 10, até reagiu muito bem, sim, do meu ponto de vista. Mas pronto, já sim, lá vamos à segunda mas parte. tens razão, de facto há esse pressing final do Porto. Mas o jogo é tudo Aves, quer dizer, eles não marcam mais cedo porque o José Sá até tem uma saída excelente aos pés de um avançado, com alguma sorte depois o José Sá fica com a Viu-se com a ali bola. até um bocadinho estrelinha de campeão. Exatamente. E estrelinha de campeão e competência do José Sá. Mas não convém abusar dessa estrelinha porque já antes o Aves manda uma bola à trave. Portanto, houve ali muitos sinais e eu não sei do que é que o Porto em si estava à espera que o milagre continuasse, quer dizer, o Aves até podia ter ganho este jogo perfeitamente. Portanto, essa apatia do Porto é que me surpreendeu de alguma forma. Num jogo tão importante, acho que era um jogo decisivo, por ser antes do Clássico, por ser depois de um empate, quer dizer, é a primeira vez que o Porto empata 2 vezes seguidas e estava à espera de outra reação do Porto. Já não se vê aquela pressão alta do Porto, já não se vê aquela disponibilidade física do Porto. Pelo menos estes últimos 3 jogos tem sido essa marca, não é? Já com o Belenenses aqui ou ali, portanto, acho que até os últimos 3, 4 jogos já não se vê esse Porto tão disponível fisicamente. Acredito que os jogadores também estejam cansados. Tão rápidos e tão fluidos a trocar a bola, com movimentações e com as compensações. Lá está, tipo, houve linhas muito afastadas, jogadores muito afastados, e isso acho que este sinceramente foi o pior jogo do Porto. Muitos passos perdidos, todos os duelos falhados no meio campo quase sempre perdidos também, quase que incapacidade de impor um outro ritmo, uma outra intensidade. A equipa de alguma maneira está um bocado vulnerável fisicamente, pelo menos dá esses sinais. Animicamente não acredito que esteja, porque acho que continua a haver um espírito muito bom e depois no final vou falar nisso. Não, porque repara, o que eu quero dizer é que o Porto, normalmente a gente até destaca isto, deu o controle de bola, mas quantas oportunidades teve o adversário? Pouquíssimas. Ontem não. Ontem o Aves teve muitas oportunidades, pelo menos 7 ou 8 oportunidades para fazer gol. Sim. Portanto, acho que foi, nesse aspecto, foi o jogo menos conseguido do Porto esta época. Sim. Pronto, sem dúvida. Na segunda parte, curiosamente, quando de facto o futebol do Porto fica reduzido a 10, não é? Com a expulsão do Corona, justa, portanto era o segundo amarelo. Sim, foi uma imprudência do Corona, todo o tamanho, até porque o retira também do Clássico da próxima semana. Não tinha necessidade nenhuma. Nem que o jogador fizesse golo, repara. Deixava, nem que aquela jogada, que não era caso para isso, mas desse golo. O jogador no meio campo. Exatamente, portanto, quer dizer, ficar com 10 é que foi o pior que podia ter acontecido. Aí não esteve mal a leitura do Sérgio, do meu ponto de vista, o Sérgio Conceição, portanto saiu o Soares, entrou o Maxi, não é? O Porto fica reduzido a 10. Sim, aí muito mas curiosamente não se deixou intimidar e de alguma maneira sofreu durante algum tempo, porque o Porto reduzido a 10 sofreu ou vão sofrer, mas depois reganhou o jogo. Mas já depois de ter sofrido o gol do empate. Já depois de ter sofrido o gol do empate. Acabou por pôr o adversário atrás, equilibrou-se taticamente com o Maxi e com a entrega, também depois da entrada do Marega. Acho que o Marega é de uma entrega impressionante. Como é que um jogador vem de uma lesão e de alguma maneira até se expõe demasiado e tenta o diabo, não é? Porque um jogador... Há sempre esse peso no subconsciente, não é? De um jogador que, mesmo que muito bem esteja recuperado, porque o Porto até acho que tem feito muito bem isso com os jogadores lesionados. Ou seja, os jogadores estão aptos, mas eles não entram logo. Entram passado uma semana, entram passado 2, já com trabalho muscular acrescentado, digamos, à recuperação da lesão. Normalmente tem sido essa a estratégia. Mas, mesmo assim, o Marega expôs-se muito. Excelente. Mas é, de facto, de uma dádiva impressionante. O Porto acabou por, em alguns momentos, encostar o Aves na segunda parte, não é? Portanto, depois do tal sofrimento e depois de ter sofrido o empate, e no final, pronto, houve um penalti que não foi assinalado. Naturalmente que o Porto perde por culpa própria, temos que o dizer, mas um penalti que não foi assinalado, claro, falhou o árbitro e falhou o VAR. Falhou o VAR, mas não é o VAR dos copos, é o VAR do vídeo. Portanto, serve para quê? Pergunta-se, não é? Portanto, mas eu vi na ponta final do jogo um Porto de grande caráter, um Porto a Sérgio. E de alguma maneira eu até acho que estão agora reunidos, e depois vou falar mesmo nisso como apontamento final, condimentos para o Porto fazer um grande jogo com o Benfica. Mas vamos já lá.
Sim, em relação à segunda parte, de facto, pronto, o Porto, essa expulsão condiciona e de que maneira o jogo, não é? O Aves ganha confiança, o Porto perde consequentemente e sofre o golo. Mais tarde ou mais cedo aquele golo iria ter que acontecer. Embora, se me permites, relativamente ao golo, curiosamente aparece um jogador no meio de 3 defesas do Sim, Porto, sim. com muito espaço. Mas isso aconteceu Mas N pronto, de vezes. Eu acho que nem foi por termos 10 jogadores. Aquilo não, aconteceu não, muitas vezes não, durante o não. jogo. O Porto estava, o Danilo via-se o Danilo várias vezes chateado, quer dizer, mas acho que aqui foi culpa de toda a equipe, todo o Sim, processo sim, sim, defensivo sim, em sim, si. sim. Estavam todos apáticos. Eu acho que, curiosamente, há aqui um erro, acho que grande do Porto. Eu acho que o Porto desvalorizou completamente este jogo. É a sensação que eu fico. Posso estar a ser muito injusto, mesmo, com o Sérgio Conceição, com toda a equipe. Acho que o Porto já estava a pensar no Benfica. É a minha O opinião. Sérgio Conceição muitas vezes se viu no banco que de facto estava muito, muito zangado. As coisas Claro, não era estavam para estar, a sair e nada era para como estar, certamente ele pretenderia, não é? como é óbvio, era para estar. Mas de facto, pronto, ao fim há esse final. E eu só há uma coisa, eu não teria retirado o Aboubakar porque é sempre o jogador que está mais próximo de fazer o O golo. gol. E há aquele lance que até, eu creio que é o Marcano ou o Danilo que lhe fazem uma assistência, acho que é o Danilo até, por cima da defesa, um passo em profundidade que ele recebe muito bem e Muito depois bem. remata por Por cima. cima. Mas, quer dizer, é o jogador que está mais próximo de marcar sempre. Marcar. Acho, por muito E, desgastado que ele estivesse, que sim, acredito que estivesse, e ele e o Brahim notava-se muito isso. muito isso. Aquilo todo dava-lhe as ações, quer dizer, era um Brahim previsível, era um Brahim mais lento, era um Brahim que emperrava mais o jogo, não é? Não era Sem aquele dúvida, Brahim sem dúvida, solto e a sua sem melhor dúvida. É versão. uma equipa cansada Uma este equipa vezes. cansada, acredito nisso, mas pronto, mesmo assim não teria retirado o Abacá, excelente Marega e que recupere e que volta em grande. E de facto, esse penalti, e é assim, eu nem quero falar muito disso porque eu estou triste, estou mesmo desiludido com o Porto de ontem, por acaso estou. Mas o penalti é assim, quantas vezes já vimos o Benfica e o Sporting, até mais o Sporting, até nem jogar grande coisa este ano, e ao fim acontecem penaltis, alguns chovidos do céu, e este não é chovido porque o Danilo leva um chuto no cu, No até, peço gol desculpa ou a até nas expressão. partes íntimas, não sei. Aquilo foi ali Peço uma desculpa a cena. expressão, mas ele é um chuto, ele é completamente abalroado. Portanto, se aquilo não é penalti, se o vídeo árbitro acha que aquilo não é penalti, não me entendo porque. O que não quer dizer que o Porto ganhasse, que da forma que o Porto estava, se eu preciso até falhava aquele penalti. Mas acho que foi um jogo globalmente fraco. Claro que o Porto não vai ganhar sempre no campeonato, é um campeonato difícil, mas acho que este Aves, sobretudo depois do mote que o Porto tinha psicológico, com as declarações de Lito Vidigal a dizer que ia ganhar, ia fazer das tripas coração, o Porto deixar-se, entre aspas, vencer por isso, porque É. deixou que o rival ficasse Mas por cima, com moral, e não soube tirar partido disso para arrumar com o jogo e espetar 4 ou 5 ao Aves, o Mas que eu tenho muita pena. curiosamente, eu tiro algumas ilações que acabam, do meu ponto de vista, por serem ilações que podem catapultar o Porto para o que vem aí. Acho que o Porto, de alguma maneira, não vai facilitar o mínimo contra o Benfica. Isso poderia também Acredito que sirva acontecer. de alerta também Acho este que sim, empate. acho que sim. O Sérgio disse uma coisa muito bem na flash interview que foi, e na própria conferência de imprensa, que o Porto deve agir e não deve reagir. E o Como Porto é ontem foi óbvio. uma equipa de reação e Como foi uma é óbvio. equipa de reação até tardia. Muito bem. Pronto, mas, Mesmo da parte dele, por mas, acaso. mas achei muito bem também, e até estava a ver o jogo e disse: eu estou na expectativa que agora o Porto termine o jogo e vá fazer a roda. Porque hoje, mais do que nunca, é necessário fazer a roda. E desta vez não há nenhum jogador a falar com o grupo. É o treinador que vai falar com o grupo. E foi o treinador que falou com o Como grupo. é óbvio. E Tinha que portanto, eu ser. espero que o Porto saia daqui de facto reforçado, motivacionalmente reforçado, mais forte, mais motivado, que dê uma grande resposta contra o Benfica, que vem aí, e portanto um bocadinho na lógica de alguém que já disse que passou, alguém que passou pelo Porto e que foi grande e que continua a ser grande, quem vier a seguir vai pagá-las. Eu tenho essa expectativa que vai acontecer. Acho que o Porto vai ser reforçado. Porque o Porto não vai... O Porto com 5 pontos ou com 6 pontos de avanço, se calhar até aí um bocadinho relaxado. Agora não vai relaxar de todo. E portanto vai ser um Porto que também sabe estar nestes momentos. Porque o Porto também, de alguma maneira, mesmo na segunda parte, foi um Porto que soube sofrer.
soube sem sofrer dúvida. portanto, e depois ganhou aquele caráter todo para a ponta final. Esse caráter vai agora transportar-se. Acho que a equipa do Porto, com o Sérgio à frente, não tenho a dúvida que vai estar ansiosa porque chegue rapidamente o dia 1 de dezembro, às 20h30 do dia 1 de Sim, e dezembro. assim, Não é? o bom disso é que também o Porto, lá está, de alguma forma não vai facilitar, isso acredito, porque, não é? Porque o Porto estava com 4, 5 pontos, que nós, à hora que estamos a gravar isto, não sabemos Não se o sabemos o Sporting que e o Benfica vão ganhar este jogo. Eu acredito que sim. Então o Benfica tem a certeza absoluta, quase aquilo, nem que apareçam 3 ou 4 penaltis, eles vão ganhar. Portanto, até pelo facto do Benfica muito possivelmente vir a 3 pontos só ao Dragão, não é? Sim. Quer dizer, há aquela coisa, eles até poderiam passar para o primeiro lugar, portanto acho que isso ainda vai ser um estímulo maior para o Porto Não tenho dúvidas. Não tenho e que o dúvidas. Sérgio pegue nisso. Agora, uma coisa também vai ser boa, são finalmente ter quase uma semana de descanso, que o Porto acho que está a precisar também. Preparar esse jogo, acho que sim, acho que isso que vai fazer também a diferença e tenho a certeza que a equipa vai entrar motivadíssima. Isso é uma garantia e sendo uma garantia dada pelo nosso treinador, por este treinador, eu tenho a certeza que isso vai concretizar-se mesmo. Portanto, estou curiosamente, embora zangado, porque o próprio Sérgio também disse para o Porto um empate é uma derrota. E, portanto, o Porto ontem perdeu. Para os portistas, empates são derrotas. E, portanto, ainda mais com o adversário, com todo o respeito ao adversário, mas com o adversário que é. Sim, até nem está a fazer um campeonato nada por aí. Não, embora admita que também vá subir com este treinador. Normalmente ele impõe sempre um bom futebol nas equipas. Mas acho que o futebol do Porto vai entrar motivadíssimo e vai continuar a ser grande e vai continuar a sua caminhada cada vez mais de forma avassaladora, mas tem que voltar um bocadinho o tal Porto que tu referiste e muito bem, o tal Porto de pressão alta, o tal Porto de outra intensidade e também, convenhamos, o Porto não tem assim um plantel tão curto porque tem nomeadamente na zona de construção que é fundamental no futebol moderno, o futebol do Porto tem muitos e bons médios, não é? Tem o Oliver, tem o Sérgio Oliveira, tem o Otávio se regressar, tem o Herrera se meterem na cabeça que tem que jogar e deixar as depressões e o Danilo ser Danilo, pronto. Claro. E assim, por acaso também uma última coisa acho que novamente foi mesmo um erro o Porto ter emprestado o Rui Pedro, porque agora anda a recorrer ao André Pereira e às vezes ao Galeno da equipa B, que eu acho que até são muito bons, não tem nada a ver com isso, claro. Mas acho, quer dizer, claramente foi um erro ter emprestado o quarto avançado, seja ele quem for, foi um erro. Exatamente, ainda mais quando se joga muito particularmente no Campeonato Português com 4-4-2, portanto há 2 avançados e há 2 suplentes. Exatamente. Não é? E já agora, é muito bom a gente não está muito a valorizar esta questão da arbitragem, porque repara-se na diferença deste ano e do ano passado. Né? Porque assim, o facto é que o Porto continua a ser prejudicado e tem tido penaltis sucessivos, jornadas após jornadas, continuam por marcar, tal como o ano passado, mas nós este ano já exigimos outra coisa ao Porto, porque este Porto sabe superar isso tudo e sabe ganhar motivação. Sabemos que treinador que temos e que clube somos e também porque sabemos que isso nunca mudará. Exatamente. Portanto, tem que ser mesmo um outro Porto para conseguir alcançar outros resultados. Exatamente. E que vamos tê-lo e estamos a tê-lo. Sim, é claro, continuo a acreditar na equipa como é óbvio. Está assim então terminada esta análise. Comentem connosco o que é que acharam deste primeiro desaire mais a sério, não é? Esta temporada do Porto, porque até aqui os desaires foram desaires mais aceitáveis, vamos dizer assim. Portanto, comentem, digam o que é que acham e estaremos de volta para a semana. Até lá. Até lá.